Então, boa tarde oficialmente para o grupinho. Deixa eu pedir primeiro desculpas pelos meus minutinhos de atraso. Tem essas coisas do online, que é o computador acaba demorando muito num processo de atualização, então eu estava esperando meu computador atualizar para depois poder mandar o link para vocês. Espero que todo mundo tenha tido uma boa semana, uma semana de chuvinha, né? Menos essa semana e feriado tá muita chuva. E começaremos os atendimentos presenciais esta semana. Né? Ninguém atende na segunda, então a partir de quarta, conversamos tanto do online, tanto. Vocês não têm noção de quantas reuniões a gente acabou realizando. Estávamos nos finalmente de todo o documento elaborado pelo Unibave, né, pelas professoras, por mim, pela Duda, pelo Roque, com contribuição da Andressa também. Quando estávamos nos finalmente, foi liberado presencial. O que, sinceramente, eu acho bom também, eu ainda, assim, mesmo que a gente tomando muitos cuidados, eu estava um pouco preocupada ainda como seria online, principalmente em termos de estrutura, né? Se a nossa internet de fato iria dar conta, isso era um dos medos nossos. E se os pacientes iam se adaptar, né? Se iam topar, iam online, então isso é uma outra coisa para a gente pensar, se todo mundo ia querer, se todo mundo teria disponibilidade. Também a ideia de ter que pelo menos continuar os atendimentos presenciais. Aqueles que estavam presenciais também era bem complicado, né? Eu acredito que pouquíssimas pessoas iam continuar. Então, por tudo isso e muito porque, felizmente, a nossa região está como uma região grave, não mais gravíssima como antes. Então, a gente conseguiu retornar os atendimentos, só os atendimentos presencial. É claro que com todos os cuidados do mundo que a gente já estava tendo, né? Então, assim, é até meio bizarro, né? Mas não encostem, não encostem. Então, esses cuidados que antes a gente tinha, assim, você chega pertinho, um psicodrama interno, às vezes há um abraço. Então, essas coisas que a gente já tinha conversado, eu vou reiterar que não pode, vocês têm que conversar, à distância, muito cuidado. Já estás praticando, Maurício? Muito cuidado em manter o distanciamento, né, entre as pessoas. Vocês vão deixar a mesa, vocês vão colocar a mesa de lado, fica muito a critério de vocês. Mas tenham cuidado de não chegar muito próximo, né? Sempre usando máscara, vocês vão orientar que os pacientes de vocês também estejam de máscara. Vai ter álcool em gel em todas as mesas, então tomem o cuidado de usar. Ou, isso é muito importante para nós que somos psicodramatistas, vocês vão usar as almofadas, né? Então, assim, almofadas, objetos intermediários. Dica, Dara, Carol, Simone, estão escutando a gente? Sim, já vou abrir a câmera. Sim. Ok. Então, tomem cuidado, assim, de se usarem as almofadas, evitem ao máximo usar as almofadas. Mas se usarem, tentem só vocês mexer nas almofadas, né? É aqui, vai mais pro ladinho? Não, porque se o paciente usa, a gente não tem como higienizar para o próximo. Por mais que eu sei que no começo vocês estão com poucos pacientes, vão voltar com um, depois que a gente vai remanejar mais, enfim. Tentem ao máximo apenas vocês utilizarem. Se o paciente botar a mão, não adianta pirar o cabeção, né, gente? Mas assim, tentem ao máximo só vocês usarem. Ou se não, vamos adaptar a ideia da Dani dos botões. Tem os Legos lá na universidade, no Unibave, ou o lápis, porque isso acaba sendo melhor nesse momento, porque a gente pode higienizar depois.
Os botões dá para dar umas borrifadas de álcool depois, as pecinhas também, isso é bem bacana, Maurício. Dá para dar uma borrifada e passar um paninho e pode utilizar de novo. Então, quem consegue, ninguém é obrigado a comprar nada, por favor. Então, assim, quem consegue, se não tem os próprios Legos, dá para fazer bastante coisa bem legal e os Legos também dá para higienizar depois. Então, tome esses cuidados, eu acho que são Os cuidados. botões eu deixei lá na clínica, Xanda. Ah, Dani, que gentil da sua parte. Então, quando alguém podem usar, então, Dani, claro que higienizando depois. Isso, quem precisar pode ficar à vontade. Eu sempre termino, eu levo álcool e borrifo, então já sempre deixo limpinho. E quem quiser usar, por favor, tá lá para isso. Ah, ótimo. Então Dani está gentilmente se disponibilizando. Só tenham cuidado de higienizar, mantenham a distância, né? Felizmente, os números estão baixando. Há uma grande chance, rumores que a gente volte em outubro, com tudo presencial, orientação, estágio. Eu acredito que volte, né? Só se, enfim, der uma nova reviravolta, mas eu acho até que na nossa região o pior já passou. Espero que as pessoas ainda mantenham certos cuidados que são necessários. Mas a gente consegue retornar os atendimentos essa semana. Então, a partir de semana que vem é para já termos casos para supervisão, que é muito bom, diga-se de passagem, né? Porque a gente já está aí, né, segunda semana de setembro, ansiosos para poder retornar esses atendimentos, fechar estágio, fechar relatório e poder concluir com êxito, né, esse processo. Pode falar, Maurício. As orientações vão ser individuais ou vai ser todo mundo junto, como estava na sala? E outra coisa, vai ser colocado biombo na frente entre o paciente e o terapeuta, não? Não, Maurício. Acredito que não. Uhum. As orientações continuam exatamente como a gente estava sempre fazendo. A princípio, a gente continua com orientações online, porque agora pode, e facilita a vida de todo mundo mesmo, por enquanto a gente não tem dificuldade. Eu vou ter que me informar semana que vem, muito provavelmente a gente não vai gravar, quem sabe a gente tira só uma fotinho para poder comprovar, enfim, ou faz até algum termo dizendo que a gente fez a supervisão, cumpriu a carga horária, né? Mas não tem como a gente gravar relatos, né? Porque, por exemplo, hoje a gente está gravando, mas a gente não está supervisionando casos em si. Provavelmente semana que vem a gente não vai gravar, mas continue a supervisão online normalmente. Eu imagino que retorne, que a gente volte ao presencial em outubro, quando voltar às aulas. Mas isso é muito achismo, tá, gente? A gente vai depender dos números de casos, vai depender, enfim, da região, de novo, felizmente os números estão reduzindo. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Acredito que a faculdade, né, a universidade vai ser a primeira a retornar. Em relação dessa divisória, Maurício, não foi passado nada para a gente, mas muito provavelmente não vai ter. Então, eu pedi que vocês mantenham um distanciamento mesmo, né? Não cheguem próximos, usem máscara, tenham o álcool em gel. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, é bem comum que as pacientes no meio da sessão, principalmente quando choram, eles vão indo, querem tirar a máscara. Ofereçam lencinhos para eles e aí, assim que possível, peçam para eles colocarem de novo a máscara. Tá? E o que eu acho que quando vocês fizerem, que vocês vão, acho que é importante enfatizar isso. Vocês vão retomar com os pacientes de vocês, acolham, isso é importante falar, acolham esses pacientes. Essa primeira sessão de volta, pergunta como foi a terapia, 1, 2, 5, 10, como o paciente, a paciente avalia
o processo de psicoterapia até agora. E como foi esse período sem? Vai ser uma sessão que vocês podem usar as técnicas sem sombra de dúvidas. É uma sessão, não é acolhimento. Mas a gente não sabe o que necessariamente eles vão trazer. Depois que vocês fizeram a última sessão em si, a gente fez supervisão. Então, ninguém ficou sem supervisão nesse processo. Leiam os prontuários para vocês se aquecerem antes de atenderem. Leiam quais foram as últimas orientações, mas principalmente nessa nova sessão, muito mais do que ficar aplicando técnica. E é claro que se couber, apliquem, fiquem à vontade nisso. Agora, muito mais do que aplicar técnica e ter um resultado, é esse acolhimento de dizer como foi esse período para essa pessoa, né? A população em geral tá um pouco mais flexível em relação às regras, enfim. Mas como foi, inclusive, como foi ficar sem atendimento durante esse mês? Então, acolham, isso é bem importante. E, né, enfatizar, então, por questões de segurança minha e sua, vai ter álcool em gel, a gente vai ter o cuidado com o que a gente encosta, né? Vou pedir que você se higienize, eu também. Tanto eu quanto você, paciente, sempre estaremos de máscara, ou seja, a gente não abre brecha para não usar máscara. Sempre, então, a gente sempre vai estar de máscara. E aí, contratem isso. Deixa acordado isso. E se, durante o processo, principalmente no choro, que eu vejo que eles ficam meio sem vergonhinhas, é ruim chorar de máscara mesmo, né? Que ele puxa, se eles puxarem, acolhe da leite, vou pedir que você coloque a máscara de novo. E assim, vocês vão pedir 1, 2 vezes, vocês vão ver que isso não vai ser mais um problema. Né? Bem porque as pessoas já estão, infelizmente, acostumadas com o uso das máscaras. Então, tenham esses cuidados que é importante. E é claro, gente, que tem uma pandemia ainda que a gente não pode negar. Ponto. Mas muito mais do que isso, que também é algo bem sério e bem grave, eu acho que tem que ter essa ética e comprometimento no cuidado, de explicar da máscara, de passar o que já... Eu acho que o paciente que está se colocando em risco numa pandemia para vir fazer atendimento, ele tem que sentir, inclusive, segurança de vocês, que vocês também estão levando a sério as normas, e estão cuidando, estão higienizando as mãos, estão cuidando. Quando o paciente saiu, pega o próprio lencinho que tem na mesa, pega uns 2, 3, passa um pouquinho de álcool, passa na mesa, cuidados que são importantes, ou até na frente do próprio paciente, antes dele chegar. Eu acho que é importante que, de alguma maneira ou de outra, eles se sintam confortáveis, né? Acho que tem algum problema de usar esses avental descartável? Não. Na hora do atendimento? Não teria problema. Eu não sei se precisa, Maurício, né? Porque assim, geralmente esses aventais só profissionais que lidam diretamente com a Covid estão usando, não é uma orientação médica nem nada. Então, não sei se necessitaria. Acho que pode ser muito mais, às vezes, a gente botando risco, botando medo no paciente do que necessariamente vai proteger esse avental de alguma coisa. Justamente porque o avental é de parte de baixo, não no rosto, né? Então, no rosto já Maurício, tem aquela máscara ali, né? Isso, mesmo que você use aquela máscara, você também tem que usar a máscara. A de pano. Porque só ela não protege. toda aberta do lado, né? Ela, na verdade, essa função dessa máscara que tu estava usando, que se você quiser você pode usar, a única finalidade dela é proteger os olhos. Porque boca ela protege muito menos do que a máscara em si, né? Então, eu já sabia, mas é por causa da questão do olho, né? Sim. Mas também a questão do olho também usa o óculos, né? Então... eu não sei nem se vai te ajudar muito, na verdade, enfim. É que eu tô com uma nova adaptação, tô começando aos poucos a tirar o meu óculos, andar sem óculos, não tem? Aos poucos eu quero voltar a usar,
sem ter essa visão de ter, porque é deficiente, tem que estar usando óculos. Então, sim, quero ver se eu não tem nada a consigo ver tirar mesmo. isso. Uhum. Muito bem. Em relação ao estágio e aos atendimentos que se iniciarão esta semana, tá? Todo mundo vai atender essa semana? Muito provavelmente não. E porque a gente vai entrar em contato com todos que estavam em atendimento, ver se eles vão topar, alguns vão dizer que vão vir e não vão comparecer. Aí a gente vai entrar em contato com quem está na lista, vai chamar. Então, mas aí devagar, eu acho que vai ser muito mais fácil presencial a gente voltar ao nível de atendimento para todo mundo do que online. Online eu estava bem receosa, não era nem do atendimento online, mas de como ia acontecer e pacientes disponíveis ao online. Isso era o que estava mais me preocupando, na verdade. Nós fizemos teste na semana passada, na sexta-feira. Foi bem legal o teste até. Você colocou nós para fazer o teste online, sim, né? Com os mecanismos que eles acharam lá, fizeram lá. Foi até bem legal, aquilo lá ficou bem interessante até. O que mais me preocupava, na verdade, é mais a adaptação dos próprios pacientes. Eu achava que a gente não ia ter coro fazendo online. Sim, 1, 2 iam se adaptar e a grande maioria ia ficar sem paciente. E aí, que graça tem, né? Não faz muito sentido. Então, essa era a minha maior preocupação. No presencial, acredito que isso não vai ter problema. Às vezes a gente vai ter 1, 2 semanas aí, como tem normal, como teve no começo do ano que a gente não tinha pandemia, né? Até todo mundo se adaptar, enfim, levou um certo tempo. Alguma dúvida? Bem, eu tenho. Vai, William. Mas não é sobre os atendimentos, nem sobre o estágio, é sobre o relatório. Tá. É sobre a descrição dos casos. A minha dúvida é se eu fiz a descrição do caso, né, expliquei qual foi a técnica que eu usei. No meio da descrição do caso, eu já referencio a técnica ou eu faço um parágrafo embaixo só falando o que é a técnica? Não tem muito roteiro, William. Tu pode fazer da forma que você se sentir mais confortável. Mas quanto mais você deixar um texto fluido, melhor. Então, tenta não fragmentar tanto. Se tu falou inversão, já coloca inversão, já fundamenta a inversão. Tenta, dica para todo mundo. Tenta não ficar só nas técnicas. Então, assim, porque senão, assim, nessa sessão eu fiz inversão, fundamentei a inversão, tudo ok. Aí na semana que vem eu fiz inversão, fundamentei a inversão de novo. Por exemplo, inversão é uma técnica que a gente usa pra caramba, é difícil uma sessão que a gente não inverte. Então, eu ter esse cuidado de usando outras coisas, ou eu fiz inversão, mas eu fundamentei a resistência do paciente, né, em tocar sobre esses assuntos, ou eu falei sobre os vínculos dele. Tenta ir mudando para não ficar sempre uma coisa só. E cabe, de novo, acho que por mais que eu já falei, eu vou enfatizar de novo, vocês sabem que é um caso, todas as sessões, e aí, claro que tem que ser sucinto, porque se for para descrever tudo, cada sessão vai ter uma página, fora a fundamentação teórica, no mínimo. Então, sucintamente, qual foi a ideia, sem falas, né? Se a diretora falou, 2 pontos. A paciente respondeu, 2 pontos, porque senão a diretora usou a técnica de inversão de papel, no qual a paciente assumiu o lugar da mãe, se dando conta do quanto a relação das duas é prejudicial no casamento da mesma. Ponto. Porque senão a gente vai alongar muito. E aí, um paciente, todas as sessões, e quando vocês forem atender mais, que assim espero que seja muito em breve, é só um pequeno parágrafo descrevendo tudo o que aconteceu. E daí eu até recomendo que seja mais para o final, né? Porque senão vocês não vão dar conta de sistematizar tudo. E aí, a paciente que vocês escolherem para fazer todas as sessões, aí vocês já vão descrevendo, né? Para não deixar muito para a última hora. Há necessidade de colocar citação nessa... Claro. Nas fundamentações, quando tu for fundamentar para analisar a sessão, sim.
Aquela que é um único parágrafo, não. Tá. Mas daí, por exemplo... Pode, mas não é obrigatório. Por exemplo, eu usei a técnica do espelho. Aí eu tenho que achar uma citação referente à técnica do espelho que eu utilizei e colocar lá embaixo. Sim, tá. Fundamentar, colocar de onde você tirou e colocar lá embaixo. Né? Lá nas Então, referências normalmente. Fecha, William. Xanda. Vai, Dani. Eu queria saber se o segundo atendimento continua liberado, se a gente já tiver paciente para atender. Continua. Eu vou ter que ver bem certinho, porque a nossa carga horária tá pequenininha. Por mais que a gente tenha... A gente falou que ia deixar assim mais curtinho, mas toda a supervisão a gente está fazendo bem longuinha. Se eu não me engano, são só 3 horas de supervisão. Normal. É muito pouco. Então, a princípio, eu vou pedir para o Roque colocar, de certeza, um paciente para todo mundo. E aí a gente vai avaliando. Sim, até é muito provável que muito em breve a gente vá para 2. Porque vocês já vão pegando mais o funcionamento, muitos pacientes vão continuar, então é mais tranquilo. Mas como a supervisão está online, a gente vai ter uma carga horária bem menor do que a gente estava tendo, porque a gente estava tendo, acho que era 5 horas. Enfim, então é uma carga horária bem menor. Mas eu gostaria muito que a gente chegasse nisso, né? Apesar que, de novo, se todo mundo tiver 2, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá 24 pacientes, é bastante coisa. Apesar que toda semana falta alguém, mas é bastante coisa. Então, a ideia, Dani, é que a gente comece com um para todo mundo e que todo mundo fique, porque senão é muito chato. Inclusive, por exemplo, você já tem uma, aí a gente encaixa uma outra para você, e a Simone não tem nenhuma ainda. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Hipoteticamente falando. Xanda, então teria que conversar com o Roque, porque eu tô com um acolhimento marcado, acho que é para quinta agora já, e fora a minha paciente. Eu vou dar uma conversada com ele, com a coordenação, enfim, pra gente ver certinho. Xanda. Tá. Tô escutando, Simone. O Roque tinha confirmado com aquela minha paciente, eu tinha topado ir para online. Então, acredito que ela vai continuar indo, assim, espero que vá. Mas ela tinha respondido que ia participar do online. Então, aquela que eu tinha feito só o acolhimento. Sim, sim. A gente espera muito, depende. É que tu comentou que a Simone está sem paciente. Não, falei porque você foi uma das últimas que a gente conseguiu encaixar, né? Você, Carol. Mas vamos ter que aguardar, né? Uhum. E posso comentar do que tu tinha me passado para fazer com ela na primeira sessão ali? Para me tirar uma dúvida? Pode. Tu vai falar coisas do caso? Eu vou pausar aqui só um pouquinho. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Vai, Carol. A minha orientação era para na próxima sessão atender a criança. Nessa próxima sessão, se elas voltarem, eu atendo a mãe ou a criança? Pode ser a criança, até porque você não teve contato nenhum com a criança. Tá. Então, faz vínculo com ela, pede para ela fazer aquela mesma orientação, Carol, para ela fazer o desenho de tudo que ela ama. E tu vai explorando com ela, estabelecendo vínculo. E aí também tem o cuidado, assim, depois de higienizar os lápis, porque outra pessoa pode usar. São os cuidados que a gente precisa ter também. Ok. Mais alguma dúvida? Tudo bem. Então, vamos aproveitar essa semana ainda para a gente treinar. Continuar no roleplay e no desenvolvimento do papel de diretor. Semana passada a gente fez bastante,
E a gente acabou fazendo o desenvolvimento do papel de diretor de uma forma muito brevezinha, ensaiando técnicas, né? A gente fez inversão, a gente fez espelho, a gente fez duplo. E tinha faltado a cena aberta, que inclusive foi uma das sugestões da Thay, que não está mais aqui. Então, daqui a pouco a Thay entra de novo. Quer falar, Carlos? O teu microfone está no mudo. A Thay tá com problema na internet, tá caindo bastante. A Dara também, elas estavam falando no chat. Voltou, mas vamos tentando, Thay. Vamos tentando. Eu estava dizendo que você solicitou a cena aberta, que hoje a gente vai treinar a cena aberta. Então, para isso, como é que nós vamos fazer hoje? Eu vou dividir vocês de novo em 2 grupos. E vamos trazer os diretores e os pacientes. De novo, vocês vão assumir os papéis de paciente dos pacientes que vocês estavam vindo atender. Eu acho que isso é um exercício bem bacana, porque assim a gente espera que eles retornem e vocês já vão tendo, inclusive, mais subsídios para poder ajudá-los, de técnicas que vocês podem fazer, inclusive se colocando no papel deles. E aí vai ter os diretores que vão atender aqueles pacientes. Vocês terão hoje meia hora, 40 minutinhos, vamos estender um pouquinho mais hoje, 40 minutinhos, para atender, usando todas as técnicas que vocês tiverem na mente, que vocês quiserem. Eu gostaria muito, não é obrigatório, mas eu gostaria muito que na dramatização vocês tentassem fazer cena aberta. É obrigatório? Não. Mas, se possível, façam. E façam com o maior número de detalhes que vocês podem. Se a gente já estava conseguindo adaptar para online, imagine agora que vocês vão estar no presencial. Então, vocês vão levantar, vão encher a sala de almofada, vão ficar perto do paciente, montando o cenário? Não. Vocês podem pedir para o paciente olhar para a mesa e descrever na mesa, ou vocês vão pedir para que ele olhe para um canto, para uma parede e descreva o que ele está vendo. Então, deixa eu mais ou menos explicar para vocês, tá? Então, eu sou a paciente Maria e estou dizendo que eu tive uma briga no meu trabalho, que o meu chefe queria que eu ficasse trabalhando no feriado e eu não quis trabalhar e a gente se discutiu e eu fiquei muito irritada com ele porque ele não se colocou no meu lugar. Queixa. Então, ok, vamos ir lá para esse momento. Onde isso tudo aconteceu? Aconteceu no meu local de trabalho. Me descreve como é o local do trabalho. E aí aqui eu quero que vocês vão com o maior número de riqueza de detalhes possível. Não tenham pressa de fazer isso. Então, me descreve como é essa sala, como é o chão. Que cor que é o chão? Quanto mais detalhes, melhor. Que cor tem as paredes? Que material é feito as paredes? Quais são os móveis que tem? Outra coisa que é bacana perguntar aqui agora. Aqui é manhã, tarde ou noite? É de noite. Mais ou menos que hora? Então tá, então a gente está aqui às 20 horas. Olha pela janela. O tempo tá chuvoso. Enfim, o céu tem muitas estrelas nessa noite. Vamos tentar caracterizar com o maior número possível. Nessa montagem de cena, cabe trazer o chefe. Onde que ele está? Ele está sentado no sofá. Então, a gente vai colocar ele sentado no sofá. Me descreve como ele está. Ele está com uma calça jeans, camisa social. Olha para o rosto do chefe. O que esse rosto está dizendo? E você, como está? Que roupa que você está? Se você pudesse falar o que você estava pensando, o que era? Caracterizem com maior riqueza de detalhes possível, para a gente fazer com que o paciente viva de novo aquele momento. Tem dúvidas sobre a cena aberta?
Tá tranquilo? Oi, Xander. Uma das coisas que eu tenho dúvida, que até foi orientado, eu não consigo linkar o que o paciente está trazendo com a troca de papel que eu fiz, com a pessoa que ele trouxe. Na verdade, não é tu que tem que linkar, William. Por isso que tu tá te apertando. Quem linka é o paciente. Então, eu trouxe isso como problema lá do chefe que fez eu trabalhar na segunda-feira, que era feriado. A gente foi para a cena, explora a cena de todas as maneiras que você acha que dá para explorar. Montou a cena, faz inversão com o chefe, explora. Vê aonde que isso leva, William, sem preocupação. Vai explorando. Você pode perguntar quem o chefe te lembra. Veio muita raiva. Desde quando você tem essa raiva? E às vezes a gente vai fechar aquela cena e vai para uma cena de infância. Outra coisa, cenas de infância, né? Quantos anos que você tem aqui? Eu tenho 6 anos. Oi, menina Joyce. Você tem 6 anos aqui, o que você gosta de brincar? Tenham um cuidado que vocês aí não estão mais conversando com alguém adulto, vocês estão conversando com uma criança, que ajuda aí. Então, explora William, sem preocupação de fechar. E depois pergunta, o que tudo isso tem a ver com o fato de você ter ficado tão irritado de ter trabalhado no feriado? Quem vai fazer a amarração? Porque eu acho injusto ele não trabalhar e eu trabalhar. Ok, então isso é teu. Quem vai fazer as amarrações sempre é o paciente, nunca é a gente, porque às vezes a gente, até a gente pode dar algumas dicas assim, sabe? Eu vi, isso te pegou muito, isso te incomodou muito, ou tem a ver com aquilo que você já falou? A gente até pode fazer esse tipo de coisa, mas quem amarra tudo é o paciente. E quando nada faz sentido, a gente fala. Olha, para mim tá muito estranho, não tá fazendo sentido. O que o fato de você trabalhar na segunda-feira tem a ver com a tua mãe? Para mim parece ser coisas opostas, porque quando a gente estava falando de tudo isso, você falou quanto que a sua mãe era gentil contigo. Tu trouxe uma cena que o chefe era bravo e você tá falando o quanto que a sua mãe é gentil. O que uma coisa tem a ver com outra? Aí o paciente pode dizer assim, porque eu imaginava que todo mundo seria gentil comigo. Sempre quem faz a amarração, ele é o paciente, não é a gente. A gente só leva para ele pensar. Fechou? Ele faz sentido para você? Mais alguma dúvida, gente? Quando eu vou desfazer o cenário que a gente montou, como é que eu faço isso? Porque geralmente, quando eu já vi fazer, como você quer terminar, o que você gostaria de falar para encerrar, sempre a gente dá uma opção. Mas como a gente de fato sai daquilo e volta ali no compartilhar, que eu não sei muito bem como fazer. No compartilhar ou ir para outra cena, né? Que no caso ou ir para outra cena. Boa pergunta, Carlos. Eu acho que quando eu fazia, porque já faz, eu nem sei se eu vou voltar para a cena aberta tão clássica. A gente vai ficando um pouco mal acostumado, né? Quando eu fazia classicamente, eu montava a cena, meu consultório é grande, eu deixava a cena montada. E quando ou ia para uma nova cena, como que a Joyce está falando, eu montava num outro lugar. E depois eu voltava amarrando, sabe? E desmanchando. O que isso daqui tem a ver com isso daqui? Vamos voltar aqui para o quarto? Deixa eu falar uma coisa que é importante. Rosa sempre coloca a porta. Para mim, não faz muito sentido para mim, assim, né? Mas a Rosa coloca a porta e pede para a pessoa ficar na porta, pede para a pessoa descrever a porta. E ficar na porta olhando
da direção da porta, o que ela encontra no quarto, na cozinha, na casa, no apartamento, lá. E depois ela tem o cuidado de pedir para sair pela porta. Ela tem o cuidado assim. Rosa faz de uma maneira muito clássica. Caracteriza todo o cenário e aí diz assim: a gente vai estar aqui na porta do teu quarto. Quando a gente dá um passinho para frente, a gente vai entrar no teu quarto e a gente vai viver isso de novo. Então, isso é uma outra forma. Como eu não faço isso online, ou online, ou até agora, para não levantar, não ficar tão próximo do paciente, o que eu digo é, então a gente vai deixar o teu quarto agora e a gente vai ir para a escola. A gente está entrando na escola. Como é a tua escola? Tudo de novo. Se por acaso, Carlos, tem ligação com o quarto, a gente volta para o quarto. Senão, não precisa voltar. O que eu tenho cuidado, por exemplo, assim, tá, estamos no quarto. Não tem cena, porque às vezes acontece muito o que a gente fala que é cenas secundárias. A gente abre uma cena para depois ir para a cena principal. Então, por exemplo, essa cena que eu trouxe do chefe, há uma grande chance que eu tenha que abrir uma outra cena. Vamos continuar com essa cena do chefe. Então, eu abri a cena do chefe e eu digo lá, como eu estava explicando para o William, minha mãe era doce comigo. Traga um momento que você se sentiu muito acolhido pela sua mãe. Eu me lembro que um dia a gente estava assistindo o filme e a minha mãe fez pipoca e ficou fazendo carinho na minha cabeça. Então vamos lá, onde que era? Monta, explora, pergunta para a mãe se todas as pessoas são bondosas, explora. Diz para a criança, o que dá para fazer agora? A criança sabe que nem todo mundo vai ser gentil com ela. O que a gente pode fazer com isso? Pedir uma opção, pede para a criança contar para a trabalhadora de segunda-feira que nem todo mundo vai ser gentil com ela. Então, a gente volta na cena anterior, lá com o chefe que está sentado no sofá, vestindo calça jeans, aí a gente tem que buscar esses elementos para ajudar na manutenção do aquecimento. Bota a paciente a falar para ela. E aí, troca adulta, como é escutar da tua criança, que é o recado que a tua mãe deu, que nem todo mundo é doce. A gente saiu da cena nuclear e fomos para outra cena. Não quero voltar na cena do trabalho. Não tem problema. Principalmente em cena nuclear, o cuidado que a gente tem que ter, que eu acho que é isso que o Carlos está perguntando, que é como fechar, a gente precisa trazer para os dias de hoje. Então, uma coisa que eu gosto muito é de explorar, sempre que, e é importante falar isso, quando a gente explora a cena, a gente tem que voltar para o protagonista. Por exemplo, nessa cena que eu inventei da mãe que diz que foi assistir filme, a mãe fez pipoca, deu carinho na cabeça, que foi um momento muito gostoso. Eu posso inverter com a mãe, conversar com a mãe e volto para a criança e pergunto como foi viver isso, como você está se sentindo, para a criança internalizar. Então, a gente está no papel da protagonista, porém na infância. Então, a gente pede para a criança falar para a adulta o que ela aprendeu hoje. Volta para 2020. O fechamento é esse. Então, volta para 2020. E aí pergunta para o adulto, como foi viver isso? Pode deixar a cena mais um tempo, pode botar uma almofada e dizer assim, olha, o que você gostaria de responder para a criança? Explora mais um tempo e assim fecha. Fecha, Carlos. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, eu vou, de novo, dividir vocês para vocês se aquecerem, tanto no papel de diretor, quanto no papel de protagonista. Vocês terão 40 minutos
para fazer, diretor e protagonista. Depois, quando eu for dividir, eu vou ter o cuidado de não fazerem as mesmas duplas daquela primeira vez que vocês ficaram mais tempo, para ir trocando um pouquinho mais, tá? A gente faz 40 minutinhos, volta, quem foi diretor vira protagonista, quem foi protagonista vira diretor. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vou pausar aqui. Muito bem, pacientes e diretores. Estava conversando com as pacientes não se lembravam muito bem quem já atendeu, quem não atendeu. Nem sei se vocês lembram. Eu também sou paciente. Não, você é diretor, Maurício. O que eu estou fazendo aqui? A gente está no grande grupo. De voltou. Ah, tá. Está no grande grupo. Ah, tá. Então, eu estava conversando com as pacientes e elas não se lembram muito quem foram os primeiros diretores. Nem sei se vocês se lembram muito quem foi. Acho que eu vou sortear de novo e vamos trabalhar, vamos atender. Pode ser que vocês peguem um paciente que vocês já fizeram uma sessão antes, como vocês podem fazer o roleplay com um paciente novo. Ok? Alguma dúvida? O William e a Simone. Eu vou sortear. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Para gravar. Tudo bem, grupinho. Vou pedir agora que voltem os estagiários, não são mais diretores, nem pacientes. Eu queria escutar vocês um pouquinho, como foi, tanto para os pacientes serem atendidos por esses diretores, e aí também refletindo o que se deram conta no papel de paciente, quanto, enquanto diretores, como foi aí atender durante esses 40 minutos e principalmente treinando um pouquinho cena aberta. Parece que a hora não passa. É uma tortura. Ai, meu Deus, por que é uma tortura. Aí começa a procurar, fazer igual quando está, sei lá, procurando uma agulha no palheiro, quer achar as coisas, mas não consegue. Foi questão da hora não passar, né? E aí, quando nós estávamos bem no auge da nosso trabalho ali, tivemos a infelicidade da internet da Dara cair, demorou um pouco para cair. De novo, ela não tá mais. E aí esse processo faz com que a gente desaqueça, que a gente tá indo, aí de repente, aí eu comecei a falar e perguntei, Dara, tá me ouvindo? Daí, de repente, veio a notícia ali que ela tinha saído. Então, fica assim bem tenso, né? Aí, ela começou a falar as coisas ali, né? Falar sobre o paciente dela, mas só que eu comecei a fazer as perguntas da cena aberta, aí ela não sabia me responder, porque ela não tinha ainda... Ela tinha falado já com a paciente, mas a paciente não conseguiu retornar para ela. Sim. Entendesse? Aí ficou assim uma coisa meio... Porque daí como ela não sabia responder, porque a paciente também não conseguiu responder quando ela fez a dramatização com a paciente. Na verdade, então, ela foi fiel ao papel, né? Justo, porque poderia ter inventado qualquer coisa, né? Mas, na realidade, ela não fez, ela só... Daí depois, depois que ela retornou, aí ela disse, tem muitas coisas que eu não consegui falar porque eu fiz com o meu paciente, mas ela não conseguiu me dar o retorno que eu queria, o esperado, né? Então, daí foi... Mas se tem uma coisa que... eu acho que deve ser por causa do online, eu acho, não sei, é a minha opinião, porque eu não senti essa angústia toda quando eu atendi a minha cliente, eu não senti essa angústia toda que eu senti hoje no online. E na semana passada, eu também não senti essa angústia como eu senti hoje, não sei por quê. Não sei se... Não sei por quê, não sei. Estava assim uma coisa meio angustiante, assim, porque essa hora não passa, não sei se eu estava preocupado com a hora, não sei se... Porque eu não sei, só sei que hoje eu estava me sentindo assim. Maurício, eu acho que é bom a gente experimentar nesse papel experimentando,
Depende muito porque a gente precisa pensar que é um vínculo entre o diretor e o paciente. Isso é vínculo. Então, tem pacientes nesse processo de vinculação com o psicólogo e que a 1 hora parece que foi 5 minutos. Que passou tão rápido, com tanta fluidez, com tanta leveza, com tanta tranquilidade. E tem pacientes que a gente se quebra inteiro. Acho que eu já devo ter falado para vocês, eu me lembro de um paciente que eu marcava ele por último, sempre era o meu último paciente, foi o paciente que ficou comigo, eu acho que, sei lá, uns 4, 5 anos. E aí sempre ele tinha muita dificuldade de falar, muito introspectivo, então eu me quebrava toda para trazer informação, assim, de buscando, e eu estava exausta com 40 minutos de sessão. E a gente raramente fechava 1 hora. Assim, 50 minutos estava os dois cansados. Então, depende muito dessa dinâmica, né? Então, assim, a paciente que você atendeu hoje é uma paciente muito confusa, é uma paciente que exige, que é resistente, mas é importante que a gente também entre em contato com esse tipo de paciente, porque no consultório vai aparecer de tudo. Então, é bom que a gente experimente isso, assim, né? E vivencie isso. E aí, a partir disso, estou buscando estratégias, né? Mas é normal sentir essas coisas. Porque daí procura uma posição na cadeira, tu procura uma posição, tu fica assim. E quando o meu primeiro atendimento com a minha primeira cliente, quando nós piscamos os olhos, eu já estava em 56 minutos, meu celular já tinha dado um bip já de que já tinha passado os 50 minutos. Mas, Maurício, pode ter certeza que nem sempre vai ser de uma única forma. Né? Eu poderia falar o resto da tarde de como, às vezes, eu já me sentia, já fui para a sessão muito bem, pessoalmente, e saí acabada, que a minha vontade era desmarcar todos e ir para casa dormir. Como já teve sessões que às vezes eu não estou tão bem psicologicamente, posso estar cansada e que a sessão me revigora. Porque, de novo, a gente somos pessoas atendendo pessoas. E sempre que atravessa alguma coisa, tem sessões mais normais do que outras. Sempre que atravessa algumas coisas, e eu acho que é importante a gente falar isso, também gosto de dar uma olhadinha para mim. O que tem meu nesse processo também, sabe? Por que a pessoa me dá sono, né? Então, assim, às vezes tem alguns pacientes, até atualmente não, mas que eu não podia marcar 1 hora, que eu ficava com muito sono. Então, assim, essas coisas que se atravessam, e é bom experimentar isso, Maurício, porque, de novo, nenhum paciente vai ser igual ao outro, né? Eu falei para vocês algumas semanas atrás que eu fui atender um paciente online que estava fumando, eu terminei a sessão, tive que tomar banho, porque parecia que eu estava fedendo cigarro. Então, tava terrível o cheiro. Para mim, não tinha cheiro nenhum, era online. Então, porque acontece essas coisas, né? Porque, enfim, transferência e tele. Mas é bom, que bom, eu fico feliz, Maurício, na verdade. É bom a gente experimentar coisas diferentes, né? E o roleplay é bacana nesse sentido. E a queda da internet é muito ruim, a gente se desaquece muito. Interrupção, mas infelizmente também é uma coisa que acontece, né? A Dara não voltou ainda, acho que ela tá com bastante dificuldade na internet hoje. Ó, a Dara ainda tá botando uma mensagem aqui. Quem mais? Eu? Posso ir? Pode. Olha, então, de outras sessões, eu só participei de uma ou outra, porque na semana passada a minha internet não estava funcionando, mas eu participei da primeira,
foi feito dessa maneira. Foi mais tranquilo. Eu não lembro de quem que eu era. Eu acho que eu era do... Não lembro exatamente de quem que eu fui. Era... não sei. Enfim, eu acho que era da Luciane. E, assim, fluiu mais, sabe? Tipo assim, eu tava mais... Parece aquecida, consegui, tipo, entender mais e buscar meios. Nesse de hoje, sinceramente, eu saí um pouco pesada. Isso que, né, não era a paciente em si, mas a Letícia incorporou bem, assim. Tentei de várias formas. Mas explica muito se tu atender a paciente da Letícia. Oi? Explica muito se você atender a paciente da Letícia. Muito, muito difícil. Tentei montar uma fazer cena nada aberta. com essa paciente. Terrível. Não. Tá gravando, né? Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu tentei fazer uma cena beta ali no quarto das crianças, onde as crianças estavam brincando, porque ela disse que queria ser uma mãe melhor. Então eu fui por esse lado, assim, para ela visualizar as meninas, foi montando e tal. Mas aí no final ela disse que era chato, que não gostava. Não, olha, sério, bem complicado, sabe? Aí eu comecei e fui explorando, porque eu não vi outro jeito de conseguir coisas, assim, tudo era ruim, tudo, tipo assim, as filhas são os defeitos, sabe? Tipo assim, literalmente ali o problema é bem grave mesmo. Enfim, eu acho que ela é um pouco mentirosa, em algumas coisas parece que é mentirosa, sabe? Mas, assim, foi bem tenso, assim. Teve uma hora, assim, que eu olhava, assim, respirava e disse, meu Deus, o que eu faço agora? Vou explorar, vou ficar fazendo pergunta e vou indo, porque não tava indo mais. Não tava indo mais mesmo, assim, tava bem difícil mesmo. E tem uma coisa, uma peculiaridade dessa paciente, que é assim, ao mesmo tempo que ela diz que quer, ela não quer. Exatamente. É tipo assim, Então, quero ser uma mãe melhor, né? Não quer, assim, sabe? Parece que ao mesmo tempo que assim, eu preciso me desenvolver, quando a gente aperta, corre, porque no fundo não está preparada. Eu desconfio de um transtorno, como eu já falei para vocês, eu desconfio de um transtorno. Eu acho que é um caso bem difícil, assim, bem difícil Bem mesmo. difícil. E fica pesado mesmo. É bem pesado. Eu entendo a Letícia. Só quando a gente tá na pele, tipo assim... Pode falar, Lê. Não, mas a Fre foi super bem. Tipo, mostrou onde ela estava, que era seguro, tipo, foi super bem, sabe? Mas ela tentou. E quando ela começou a tentar, eu disse, nossa, eu já estava imaginando né? Assim, eu também faço isso, gente, também faço isso. E é complicado, né? Mas a Fran foi super bem. Ela tentou de várias formas. Obrigada. Conforta. São sementinhas, bem, porque assim, imagina, posso estar errada, não sei se a paciente vai retornar, espero que sim, mas eu não sei se ela vai retornar. E se ela retornar, eu não sei se ela termina o tratamento. Há uma grande possibilidade que no meio do processo comece a ficar desconfortável para ela e ela corra. Mas eu penso que são sementinhas, né? Já tive tanto paciente. Eu tive vou compartilhar com vocês. Eu tive um paciente durante algum tempo, eu fiz pouquíssimas sessões com ele. Paciente muito difícil, muito introspectivo, com uma questão pessoal. Enfim, não quero dar muito detalhes, né? Mas assim, com uma questão pessoal que não queria, que não quer assumir, assim, tem vergonha, né? E aí, sempre que a gente ia trabalhar, o paciente corria. Sempre que a gente ia trabalhar, o paciente corria. E assim, aqueles pacientes difíceis, sabe? Poliqueixosos, com uma coisa destrutiva. É muito ruim trabalhar com paciente autodestrutivo, assim. Muito, muito forte. E correu da terapia, né? Aí, às vezes, vem com desculpas mais bonitinhas, né? A desculpa bonitinha na época foi falta de grana. Né? Até acho que também era uma coisa que pesava, mas não só.
E uns 20 dias atrás me procurou, depois de quase um ano sem terapia, querendo recomeçar, dizendo que aquele processo foi muito importante, que procurou vários outros psicólogos, que não se adaptou, que eu também acho que... E aí também é muito do processo de aceitação. E que agora estava disposto e realmente parece outro paciente. Tá aberto? Tá aberto para fazer tratamento. Eu acho que é importante a gente falar também desse processo. É claro que enquanto diretores, a gente precisa se olhar, mas a gente também tem que ver que tem uma outra pessoa do outro lado, né? Que tem que estar aberto ou não, enfim. Situações e situações. Até porque, assim, ó, ela não iniciou por livre, espontânea vontade, ela perceber que ela precisava, mas por indicação, sabe? Tipo assim, vai que vai ser bom pra ti. Meio que foi numa pressão, assim, vai, porque, né? E aí, tipo, a pressão do trabalho, que viram algumas coisas ali nela, então acho que ela se sentiu pressionada, por isso que ela foi. Aí ela meio que fica resistente, se sabota, e eu acho que piora tudo, assim, sabe? Por isso que eu não sei se termina o processo. Mas o bacana de fazer essas questões assim, Xanda, é porque daí a gente às vezes vê o outro fazendo e tu acaba aprendendo, né? Com o outro. Pô, eu ainda não fiz isso e tu vai, né? Tem isso, então é bacana disso. Muito bacana. E tem o também se colocar no papel da pessoa. Sabe, que eu acho que a gente também consegue sentir um pouco da angústia. Eu me lembro bastante da fala da Joyce, que disse assim, nossa, como é ruim querer falar e não poder falar, né, Joyce? Assim, sentir isso na pele, né? Então, acho que essa empatia que a gente acaba, de alguma maneira, fazendo no assumir o papel também é importante, né? O que mais, gente, que a gente pode falar? Embora a gente tenha conseguido fazer certinho, foi meio truncado. Acho que é porque eu também não tô muito bem de saúde. Mas a gente conseguiu, assim, fazer um trajeto legal, só fiquei em dúvida, acho uma coisa mais técnica, assim. A gente conseguiu entrar numa cena, a gente fez a cena, explorou elementos, fez inversão, concretizou um símbolo, assim, que apareceu, que foi a Bíblia. E daí, depois, eu não vi mais sentido voltar para a cena. Então, eu falei, agora a gente vai se despedir aqui dessa cena, desse cenário. Aí eu me paciente. Ao Pensamentos Distorcidos. E daí, eu só me despedi do cenário, que eu montei ele como tu fez em cima do livro aqui, só me despedi. E daí, a gente foi para uma coisa mais compartilhar, assim. Não sei se está certo essa despedida do cenário. Eu me despedi do cenário como se ele fosse, tipo, uma inversão, sabe? Tipo, tchau, inversão, volta a ser... Enfim, fiz assim. Não tem muito errado e muito certo, né? Se você não quisesse despedir, tu poderia dizer assim, o que você aprendeu olhando para tudo isso? Eu pra bola também. Tem muito... Quer falar, Lu? Achei que você tinha abrido o áudio. Não, eu não tinha abrido o áudio. Eu não consegui me aquecer muito bem hoje, eu tô atacada da rinite. Bem atacada, foi atacando conforme o tempo, né? A orientação foi se sucedendo. Mas o Carlos foi muito bem, assim. Eu achei que ele foi super bem. Eu que não senti hoje que eu consegui entrar realmente no papel, assim, dela. Mas ele foi muito bem, achei que foi bem feito. Mais algum comentário? Como foi? Como foi fazer cena aberta? Eu percebi que eu fiquei muito, por mais que eu explorei algumas outras coisas, eu não sei se é porque eu também estava um pouco com medo ou por causa do tempo, mas tipo, a paciente fala assim, tem uma mesa bem grande na cozinha. Tipo, isso me chamou a atenção, essa mesa grande. Só que daí veio uma coisa muito mais da religião e desses valores que estão na Bíblia, que a paciente diz que é a Bíblia que manda, que eu fui para esse outro lado, mas eu fiquei pensando, sabe, essa mesa grande, outros elementos para concretizar, para ir visitando. Inclusive, Carlos, você poderia ter pedido para conversar com a mesa grande? Eu não fui para a mesa, porque quando eu voltei da inversão da mãe, perguntei como ficava,
E daí a paciente fala que quem decide esses valores são certos ou errados, se vai para o céu ou não, para o inferno, como ela trouxe, é a Bíblia. Então eu fui direto conversar com a Bíblia, sabe? Fiz outro caminho. Também dá. Se também quisesse ir para a mesa, também daria. Poderia dizer assim, mesa, Pensamentos Distorcidos está falando muito da Bíblia, 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 Bíblia. Mas na prática, até quando que a Bíblia realmente é a praticada aqui nessa casa? Você, mesa grande, que tudo olha, que tudo vê. Caberia também. Né? E olha que engraçado. Algumas informações, obviamente, eu não tinha. Então, para eu ajudar o Carlos ali na condução, eu fui colocando, né, coisas que realmente eu não sabia. E essa questão da mesa grande é uma coisa que eu acabei colocando porque veio. Mas agora, falando sobre isso, eu consegui relacionar outras coisas que ela trouxe sobre a família dela ser grande e tudo mais. Eu fiquei pensando isso, que engraçado, né? Tipo, foi uma coisa que veio do nada e tem tudo a ver. Não foi pensado, só veio. E realmente tem tudo a ver com a família da paciente. E porque também, eu acho que é um pouco do que está aparecendo hoje, a gente também tem um co-inconsciente. Né? Quando vocês estão falando que hoje as sessões estão um pouco truncadas, eu também estou me sentindo um pouco truncada hoje. Então, acho que é um dia de chuva. Ontem foi um feriado, dia após feriado, geralmente a gente não é tão produtivo. Eu acho que são coisas que é importante a gente poder parar e avaliar, né? Esse semestre que está retornando online, mas que a gente fica um pouco seguro como vai ser, como não vai ser. Tudo isso faz a gente pensar um pouco, né? Refletir um pouco. Ficou inconsciente. O que mais, gente? Vamos trocar? Vamos para o segundo tempo? Então, eu vou pedir para mim. Até esquecido. Não, mais uma rodada, mais uma rodada. Eu vou pedir que quem for paciente coloque agora o nome de diretor e vice-versa. Quem foi paciente, diretor, para a gente poder trocar, tá? Para mim poder organizar os grupos. Deixa eu pausar aqui. Troca para mim, faça